Oi, gente! Tô aqui hoje com uma convidada muito especial. Tô aqui com a doutora Ana. A Ana é especialista em PTGI, ela já vai explicar pra vocês o que que é. Então a gente vai falar sobre a patologia do trato genital inferior. Ela é uma super referência na nossa região e também em São Paulo. A gente estava aqui conversando um pouquinho da história dela. Eu acho muito importante a gente trazer um pouquinho desse assunto, porque muitas pacientes têm muita dúvida, têm muita angústia com o diagnóstico, né? E a gente sabe que toda mulher foi educada e aprendeu que ela precisa ir no ginecologista para fazer os exames de rotina, né? Então, eu acho que esse assunto é de extrema importância. O objetivo desse podcast é trazer um pouco de conceito, de conhecimento sobre um pouquinho do universo, né, da mulher, da saúde da mulher. Então, eu acho que esse conteúdo vai agregar muito para vocês, então aproveitem. Vou tentar tirar todas as dúvidas que eu vejo do consultório. E é isso, depois a Ana vai deixar o contato dela também, em como encontrá-la, sobre consultório. A gente vai deixar aqui também nas informações do podcast. E vamos lá. Muito obrigada por estar aqui comigo. Tô muito feliz que você veio. Eu acho que eu sempre mando pra você lá as dúvidas, a gente sempre conversa sobre os casos. E eu acho que vai ser brilhante. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Obrigada pela oportunidade. Para mim é uma oportunidade imensa. É muito prazer que eu tô aqui, falar um pouquinho do que eu faço, que para muitas pessoas são certos tabus, são coisas difíceis, né? Mas assim, vou falar um pouquinho da PTGI. Mas antes de tudo, quero agradecer, Pamela, pela oportunidade. A gente se conhece há um tempinho. No mundo virtual, no né? No mundo virtual, conversando de paciente, conversando de caso. E a gente não hoje... se conhecia pessoalmente. Primeira vez. Aliás, primeira pessoa que tá aqui no estúdio para fazer presencial. Olha que honra. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite para todos. Obrigada pela oportunidade. Imagina, lindona, eu que agradeço. Eu queria começar a nossa conversa, acho que trazendo um pouquinho do que é PTGI. O que é, doutor? O que é PTGI? PTGI é a patologia do trato genital inferior. Ele pode ser feminino, masculino, né? A gente vai estudar doenças na mulher, no colo, vulva, vagina e canal anal. No homem, tem a região peniana e canal anal. Então, a gente vai falar de doenças benignas e doenças pré-malignas, né? Causada por diversos agentes, né? Desde agentes bacterianos, virais, processos alérgicos, a gente tem que lembrar, né? De bastante processo alérgico. Dentro da infecção, né? Dentro da infecção, né? Porque nem tudo é que coça e tem corrimento, é candidíase, Exato, né? perfeito. Então, assim, são diversas patologias. Perfeito. Que vai desde patologias benignas até patologias pré-malignas. A gente faz o diagnóstico, segmento e o tratamento. Perfeito. Algumas vezes a gente faz o diagnóstico já da doença invasora, né, o câncer. Que o objetivo é não chegar nesse ponto. Por isso que a gente fala tanto da detecção precoce, né? Da prevenção, né? Perfeito. Que daí a gente vai entrar bastante, né, no nosso assunto principal, que é o câncer do colo do útero, né? Perfeito. Que apesar de ele no Brasil é o terceiro maior incidência, primeiro, né, da parte ginecológica vem depois da mama, ainda. Né? Fora, ele já não é tão incidente. Você sabe que às vezes eu fico pensando sobre isso. Não é tão incidente porque as pessoas têm mais o hábito de usar preservativo ou porque tem mais vacina fora? Mais vacina. Mais vacina. Eu acho que tem mais vacina e outra coisa. O rastreio deles ele é bem preconizado. Ele não é um rastreio que nem o nosso, que a paciente ela vai para uma consulta ginecológica. Lá é um rastreio organizado. A paciente ela é convocada para fazer o rastreio. Ô, Ana, mas assim, eu atendi muita paciente nessa pandemia. Eu atendi bastante paciente de fora, né? E uma reclamação muito grande dessas mulheres é que, na verdade, não faz exames lá. E aí, assim, isso que às vezes eu fico pensando, né? Talvez pro Papa Nicolau seja diferente, né? Lá fora eles já fazem um rastreio diferente do nosso. No Brasil ainda é o Papa Nicolau. Lá fora eles já usam teste de HPV. Alguns lugares o teste de HPV é isolado como primeira escolha e a citologia dependendo do tipo do HPV. Nos Estados Unidos, a maioria das vezes ainda eles fazem o coteste, que é o teste de HPV junto com a citologia, que é o Papa Nicolau. Mas lá
como tudo é muito organizado, muito... as pacientes, elas são convocadas. E outra coisa, eles têm uma preocupação com o custo. Então... É muito mais caro você tratar câncer, tratar complicações vindas do que tratar uma prevenção. Eles têm a preocupação com os custos de diminuição de custos também de rastreio. Então, lá, tudo é muito organizado, tudo segue uma linha mais rígida. Aqui no Brasil, a gente tem muito o sistema suplementar, o sistema público. Então, fica uma forma mais abrangente. Então, e a gente... Vou falar. A saúde no Brasil é um pouco mais barata, né? O médico... uma colposcopia que eu faço. Exato. Nos Estados Unidos, ela é muito cara. O especialista, né? Você não passa com muito caro. Né? Para eles é muito mais fácil o investimento em tecnologias que você não depende do médico. Profissional, né? Não, do profissional, para eles é muito mais barato. Para a gente ainda não. A gente, do médico, ele é mais barato. Então, nós estamos naquela parte mais de transição. Nós temos o SUS, ele permite bastante coisa, ele consegue abranger bastante coisa, mas a gente tem que se atualizar com as coisas externas e a gente está vendo que o rastreio com o teste de HPV, ele aumenta a sensibilidade. Então, eu tenho maior quantidade de pacientes que eu consigo fazer o rastreio. Ele permite que você repita ele num teste negativo, o valor preditivo negativo, ou seja, se ele é negativo mesmo, se for pelo teste de PCR, não da captura híbrida, ele é negativo. Então, essa paciente, a chance dela ter alguma lesão no colo do útero, ela é muito baixa. Então, eu posso aumentar o intervalo entre o rastreio, né? Porque no Papa Nicolau, o intervalo é a cada 3 anos, que é o recomendado pela OMS, pelo CDC, e no Brasil, o Ministério da Saúde. Fora... Com o teste HPV, um teste negativo em paciente que não tem nenhum problema de imunossupressão, né? Lúpus, AIDS, esse tipo de coisa, a gente pode espaçar para 5 anos. Nossa. Então, tem essa parte de custo também envolvendo. Então, a gente no Brasil, nós estamos numa transição. A gente está saindo de um rastreio de citologia, que você depende do médico para coletar, do patologista, né? E para fazer avaliação, perfeito. Para um rastreio que você depende da biologia molecular, que é uma tecnologia, ela parece mais cara a primeiro princípio, porém ela acaba ficando mais barata a longo prazo. A longo prazo. E a gente consegue aumentar muito a sensibilidade. Aumentando a sensibilidade, a gente consegue fazer mais diagnóstico. Mais diagnóstico de doença pré-câncer, a gente consegue tratar antes que vira o câncer. O câncer é muito caro também, né? Que é muito isso que a gente fala, né? O objetivo é sempre detecção precoce, né? Quando Sim, a gente pensa em mama, quando a gente pensa em câncer de colo do útero, né? Então, eu acho que a mulher criou muito esse hábito de ir ao ginecologista fazer o Papa Nicolau. Aliás, acho que você podia aí pontuar o que é o Papa Nicolau, como que é... Na minha prática, assim, de consultório, eu tenho feito muito de rotina, né? O Papa anual. Então, eu faço dessa forma, e o que eu oriento para as pacientes, até depois eu queria te perguntar sobre isso também, teoricamente, se a gente olhar o Ministério da Saúde, seria o primeiro Papa Nicolau com 25 anos, né? Então, na prática, eu acabo fazendo numa mulher que teve relação sexual, eu faço 1 ano depois da primeira relação. Então, eu faço muito essa rotina no consultório de Papa anual, e junto com isso, a gente tem muito acesso, como você falou, eu acabo fazendo bastante a captura híbrida para o HPV. Sim. E aí o laboratório que eu uso, eles fazem PCR também. Então eu acabo fazendo muito de rotina, às vezes eu fico até me perguntando se será que a gente não está sendo muito invasivo de fazer coisas demais, né? A gente aprendeu muito a fazer só o Papa, e aí se precisar pesquisa, e aí a colposcopia, né? Que é olhar o colo do útero com microscópio, né? Algo que vocês fazem brilhantemente, né? Então era para ser um exame complementar, né? Acho que em alguns serviços a galera já pede de rotina, na verdade, né? acaba sendo um exame físico. Exato, vezes, faz né? parte do exame faz clínico, parte, né? Para alguns serviços, para alguns né? serviços, infelizmente, o colposcopista é o quem vai examinar a paciente. Exato, porque Ele o médico vai, não faz. Ai, não, eu só faço a consulta. E isso, infelizmente, acontece bastante. Muito, né? Mas, assim, a
A citologia, a gente coleta do colo do útero. Existem 2 tipos de citologia. A em lâmina, que é a convencional, que é a mais amplamente divulgada. E tem a citologia líquida. É o que eu uso. A citologia líquida, ela tá ganhando também bastante espaço, né? Porque além dela fazer uma lâmina com melhor qualidade, uma lâmina com menor quantidade de muco, sangue, então é uma lâmina mais limpa, ela também permite as coletas. Você também pode fazer os testes de HPV, entre outros testes, principalmente das doenças sexualmente transmissíveis. Você consegue fazer uma genotipagem, que é o PCR de clamídia, do micoplasma, o mais importante, que é o genitalium, do gonococo. Então, você consegue fazer bastante coisa com ela. Nessa mesma coleta, numa única coleta, já é um processo que não é muito agradável. Nós somos mulheres, não sabemos que ficar na não é que delícia, né? Não é a melhor coisa que tem. Eu brinco com os pacientes, não faz nem o carinho, já manda abrir as pernas, né, doutora? É verdade, né? E aí, passa espéculo, né? É um exame invasivo. Pelo Ministério da Saúde, o rastreio começa com 25 anos e de mulheres sexualmente ativas. E termina com 65 anos. A Febrasgo, ela fala pra gente fazer com 21. Né? Na maioria dos locais, nos Estados Unidos, começa com 21. Pela OMS, 25 também. Tá? E como eu te falei, ainda nosso cargo-chefe é a citologia, como rastreio. Rastreia uma vez, né? Uma citologia negativa. Repete outra citologia. 2 citologias seguidas negativas, você pode fazer o rastreio trienal. Em pacientes, e dependendo de certas alterações citológicas, não é obrigatório ainda pelo Ministério da Saúde encaminhar para a colposcopia. A gente tem que fazer uma diferença. A citologia é um exame de rastreio. Eu vou pegar uma quantidade de células do colo do útero. É um exame que ele não é tão específico. Ele vai pegar aquela população que tem maior risco e vai ser encaminhada para a colposcopia. O que vai diferenciar que a colposcopia? Eu vou fazer uma visualização do colo eu falo que são reagentes, né, que a gente usa o ácido acético e o Lugol, e a visualização pelo colposcópio, que vai ter um certo aumento. A gente vai identificar certas lesões no colo e a gente vai fazer a biópsia. A biópsia é o estudo histológico. Eu vou ter uma quantidade maior de célula. O patologista, ele consegue diferenciar, né, se é uma lesão ou não. E aí, a partir disso, é um exame mais específico. E a partir dele, a gente faz os diagnósticos das lesões, principalmente pré-câncer, do colo do útero. Uma coisa que eu também acho importante é a gente não fazer rastreio de corrimentos pelo Papa Nicolau. Isso é importantíssimo, né? O Papa Nicolau, ele serve para rastreio de doença pré-neoplásica e neoplásica do colo do útero. A gente vai avaliar, o patologista, ele avalia as bactérias existentes, mas ele por si só não significa que você tem um desvio de flora, se você tem uma candidíase ou alguma outra coisa. Ele só vai direcionar para o diagnóstico, para o rastreio do câncer de colo. A colega que eu fiz uma imersão, a gente estava conversando sobre isso, sobre microbiota vaginal. É muito interessante. É muito legal, e eu lembro da Flávia falando muito isso. Gente, veio no Papa Nicolau candidíase, veio gardnerella, vaginose. Não é verdade. Vocês precisam entender que Papa Nicolau não faz esse tipo de diagnóstico. Então, assim, eu lembro muito das nossas conversas, mas é muito isso, né? Às vezes a gente, como na nossa formação como médico, como ginecologista, você vê ali, tem alguma que... então tem que tratar, né? Porque veio aqui no Papa Nicolau. Não necessariamente, Exato. Não necessariamente. E Ana, eu tava te ouvindo falar e eu lembrei de uma paciente minha que me marcou muito essa paciente, porque a minha agenda sempre foi muito cheia, assim, nos lugares que eu atendia, e aí ela não conseguiu marcar comigo. E aí você falou, o Ministério da Saúde preconiza que faça Papa Nicolau até os 65 anos. Eu, Pamela, acho isso um absurdo. Porque pra mim uma mulher de 65 anos é uma mulher extremamente jovem. É uma mulher que tem, meu Deus, muita vida pra frente. E eu, na minha prática, eu acabo fazendo. Enquanto essa mulher tiver... Eu acho que isso também depende muito da sua relação com o paciente. Eu também concordo. Uma coisa é o que o Ministério faz para um sistema
populacional. Exato, Aqui, porque é o nosso sistema. Exato. A gente está com as nossas pacientes, a Exato. gente tem as nossas responsabilidades, Exato. né? Isso daí é política pública. Exato, a política perfeito. do que a gente acredita que tenha que ser feito. Exato. E outro ponto importante, a gente fala HPV é só de gente jovem. Não é verdade. Hoje em dia, a gente observa na mulher 2 picos de incidência. Na adolescente, claro, você está iniciando a vida sexual, você está começando a ter contato com o vírus, e naquelas pacientes que se separaram, que estão tendo outros relacionamentos. E então, é isso, né? A mulher de 50 anos está começando vida, começando um relacionamento, hoje em dia, né? A mulher, ela está se cuidando, a longevidade da mulher ela é aumentou muito maior. Muito a expectativa, né, de vida. E aí essa senhora em especial, né, ela tentou marcar comigo, não conseguiu, passou com outra colega. E aí a colega falou pra ela, você não precisa fazer mais nenhum exame e só, né, fazer acompanhamento com o clínico. E aí ela voltou pra mim, assim, muito triste. Ela começou a me contar, eu lembro dela chorando, assim. Ela falando, doutora, mas como assim? Agora eu vou esperar morrer? É assim que é? E assim, pra mim, eu acho que ela é uma senhora, na verdade, acho que ela deve ter uns 70 e poucos, quase 80. Mas é isso que eu converso muito com ela. Faz sentido pra ela continuar fazendo os exames. Ela tá bem, ela tá saudável. Vamos fazer o rastreio. Vamos fazer os exames de rotina, né? Vamos ficar, né? Vamos acompanhar. Às vezes eu falo, olha, talvez o Papa vai ser mais desconfortável. Sim. Veja como tá confortável pra você, né? E às vezes a gente pode manter o rastreio, mas até espaçar ele um pouco. Exato. E outra coisa, toda consulta ginecológica a gente vai olhar o colo do útero. Independente se vai coletar ou não, a gente avalia sinais e sintomas, né? Então, é uma coisa que também a gente tem que também quebrar um pouco esse tabu também. Consulta ginecológica, a gente vai olhar o colo do útero. Viu alguma coisa de estranho? A gente vai fazer o exame. Né? O exame clínico, ele é muito importante. Ele é parte importante da pacientes mais velhas, assim... acima de 65, né? Que hoje em dia nem é mais velha, né? Na verdade. Então, essas pacientes que o Ministério tiraria do rastreio, a gente pode até espaçar. Não tem aquela obrigatoriedade. De talvez fazer anual, né? De fazer anual. Exato. Eu acho que com o rastreio novo, com essa coisa de aumentar o intervalo para cada 5 anos, nós, ginecologistas, vamos ter um pouquinho de ansiedade. Pra mim é bem... Eu acho que vai ser. E aí que entra o exame clínico, que eu acho que é bastante interessante. Ainda o Ministério ele colocou em consulta pública como é que vai ser o rastreio novo. Mas a gente tem que pensar que o Brasil ele é muito grande. Uma coisa que é em São Paulo não é a realidade em outros lugares. Perfeito. Então, ele está tentando... com isso, abranger mais. E dessa vez vai ser a primeira vez que no Brasil a gente vai ter uma coleta, um rastreio organizado. As pacientes, elas vão ser cadastradas e elas vão ser chamadas para as coletas. E a vantagem do teste de HPV é que eu não preciso de muita coisa. O paciente pode fazer uma autocoleta. Não preciso da visualização do colo. Aí, a partir disso, eu já seleciono a paciente que vai para o médico, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso no Brasil, nessa abrangência. O que eu vou fazer para chegar a esse teste, por exemplo, na Amazônia, naquelas populações ribeirinhas? Então, tem bastante teste. E vai ser organizado. As pacientes elas vão ser convocadas. E outra coisa, eles vão dar preferência para aquelas mulheres acima de 30 anos, que é onde a persistência do vírus que vai ocasionar as lesões pré-câncer e o câncer de colo. Porque o HPV, a gente entra em contato com o vírus, mas não é obrigatório. Quem tem HPV vai ter câncer. Existem outros cofatores. O tipo de HPV, principalmente os de alto risco, como o 16 e o 18, que são os mais incidentes. Se a paciente ela tem uma imunidade boa, né, paciente com imunossupressão, ele tem maior chance. Pacientes tabagistas. Então, tem múltiplos cofatores que vai fazer você... talvez desenvolver né? ele. Porque o HPV... a maioria da população vai entrar em contato. Essa era uma das coisas que eu queria que você trouxesse. Pelo menos uma vez na vida. Menos uma vez na vida. Exato. Isso era uma das coisas que eu queria muito que você trouxesse. Porque eu vejo que muitas pacientes, quando elas fazem ali um teste que dá positivo, elas entram assim num desespero absurdo.
E até acho que teve uma pessoa que colocou, acho que várias perguntas na minha caixinha, assim, e falando, doutora, teu diagnóstico, como é que eu faço? Sabe, um desespero muito grande com isso. E outra coisa, eu falo, a gente vai entrar em contato com o vírus. Não necessariamente vai ter lesão, porque depende desses outros cofatores. Existem pessoas que vão eliminar o vírus, existem pessoas que vão ter lesões de baixo grau, que são as verrugas, os condilomas, ou até algumas alterações leves no Papa Nicolau e na biópsia de colo de útero, e vão eliminar o vírus. Porém, tem alguma parcela da população que ele vai ter infecção persistente. Essa infecção persistente que é o que preocupa a gente, porque ela que vai fazer com que o DNA do vírus entre no DNA da célula e faça o processo que a gente fala de carcinogênese. Mas, assim, existem pacientes que têm o vírus e são completamente assintomáticos. Eu brinco Você lembra do COVID positivo com paciente assintomático? Existe o HPV positivo. Vai fazer o teste, ele está positivo, porém, Papa Nicolau está normal, colposcopia, vulvoscopia, está tudo normal. O que a gente vai fazer? Um segmento. E não necessariamente essa paciente vai ter lesão, vai evoluir para um câncer. Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma, né? Um pouquinho de critério nas interpretações e saber orientar o paciente disso, porque a gente vai entrar em contato. E eu falo muito isso para os pacientes também. Eu falo, olha, eu sei que às vezes é desesperador olhar. E quando eu vou mandar a informação, nossa, porque aí eu vou pedir o teu exame, né? Eu vou pedir a colposcopia. Isso. E aí eu mando para paciente, eu me policio tanto no áudio que eu vou enviar, porque eu sei que essa informação com certeza vai vir com um certo desespero, tipo, meu marido tá me traindo. Sim. Né? Se ela tem uma parceria fixa, ela vai falar, não, eu não saí com ninguém, meu marido tá me traindo. E aí eu sempre falo para paciente, olha, teve algum contato em algum momento, a gente não consegue saber de quando é esse contato. Ponto importante, a gente, né, teu Papa tem uma alteraçãozinha leve, é uma alteração de célula, vamos investigar um pouquinho melhor pra gente entender. Você acha que o objetivo, né, claro que não tranquilizar, tipo, agora você não precisa fazer mais nada, mas quando a gente recebe essa informação é justamente esse caminho, né, de talvez orientar, talvez trazer calma, vamos investigar melhor. Você acha que esse é o caminho? Eu acho que é esse mesmo caminho. Como você falou, a maioria das mulheres acham que tem traição, mas não necessariamente essa infecção ela é atual. Pode ter sido em algum momento. E tem os casos que a gente fala, é um termo técnico da latência. O HPV, eu falo que ele fica dormindo. Exato. Ele fica dormindo na célula e do hospedeiro. Às vezes até o teste vem negativo, porque a multiplicação dele é muito lenta. E por alterações de imunidade e outros cofatores, ele começa a proliferar e aí causa lesão. Então, não necessariamente um teste que veio negativo, veio positivo, quer dizer uma coisa atual. Foi algum contato. Sabemos que a camisinha, ela protege, ela tem um efeito protetor em grande quantidade de doenças sexualmente transmissíveis. No HPV, ele tem uma proteção, mas ela é parcial, e pro herpes. São os dois que a camisinha, ela protege, mas não é da mesma forma como clamídia, HIV e gonococo. E, Ana, é importante a gente trazer isso, né? Porque a gente vê o quanto que tem esse efeito de cadeia mesmo, né? Então, essa mulher que teve esse parceiro, mas, é só esse parceiro, então com ele eu não uso preservativo. Mas aí esse parceiro que teve outra parceira, que teve outro parceiro, que teve, né? E aí acaba que... Né, é uma coisa que a gente não tem... Acho que ninguém tem controle, né? Acaba que tem muito, tem como, né? Essa cadeia que fica gigantesca. E eu vejo muito, eu acho que os jovens, né? Eles perderam um pouco, né? Isso... né, do uso do preservativo, do autocuidado, né? É bem difícil usar. Mudou bastante. A gente tava, quando você chegou, né, você estava contando do quanto de casos de câncer, né? A gente acha que talvez para uma população ou não, né? Eu acho que independente, a gente tem feito muito mais diagnóstico também, né? A gente faz muito mais exames, a gente examina mais, né? Exato. Talvez o público, né? Como você falou, né? A gente está no estado de São Paulo, né? Você está em São Paulo, estamos a 1 hora de São Paulo, né? Então, acaba que a gente faz muito mais, né? Sim. Essa avaliação. E aí eu acho que é importantíssimo esse ponto que você trouxe de fato, lembrar que o preservativo, sim, ele tem todo o seu papel. Ele tem o seu papel. Exato. Ele tem o seu papel. Ele deve ser usado, ele deve ser
exigido, né? É uma questão de proteção, de autocuidado. E eu acho que é o mais o autocuidado. Exato, o e tem muito respeito das com o mulheres, seu né? corpo. De talvez estar numa relação, mas como é que eu vou falar pro cara que eu preciso usar preservativo, né? E às vezes, não, se eu falar que quero usar, não tô confiando, e aí, né, é tão desafiador. É o desafio do relacionamento, das namoro conversas. novo, O que eu acho uma vantagem é que a gente tem hoje o preservativo feminino, que você pode colocar antes de sair de casa. Acha que vai rolar? Eu falo isso para minhas pacientes. Mas vou ter dificuldade com o parceiro, se ele vai colocar ou não. Uso feminino. Você acha que vai rolar? Põe, vai no banheiro. É tão simples. Ele é confortável, fácil de colocar. Ele tem uma proteção extra, porque ele fica um pouquinho para fora, para a vulva. Então, ele tem uma proteção extra. Então, assim, a gente é de graça, é barato. Então, assim, eu acho que é uma coisa... Existe muito tabu, né? Não só entre os jovens, né? Os mais velhos também têm dificuldade de usar. Eu lembro de casos também de mulheres que falavam, doutora, mas como é que o parceiro que eu acabei de conhecer de mulheres já na... Vou colocar terceira idade, sei lá, não gosto muito desse termo, mas dela falar pra mim assim, como é que agora eu vou falar pra ele que tem que usar preservativo, ele nunca usou a vida inteira com a esposa dele. Eu falei, mas mulheres, vocês estão se conhecendo, assim, e eu acho que são fases que a mulher acaba ficando mais vulnerável, né? Com talvez certeza. ali na velhice e na adolescência, né? Quando talvez acaba, né, se expondo mais, né? Os homens mais velhos também, eles vão ter os problemas de disfunção erétil, daí eles vão justificar não usar a camisinha por conta dos problemas. Então, assim, vira uma cadeia que é muito complexo, eu acho, essa parte. Vai muito além, né? A gente ficaria um dia aqui falando disso. A gente falando, vamos falar de comportamento, a gente vai falar de relacionamento. A dificuldade da mulher ainda de expor sua opinião, de falar o que ela quer, de exigir o que ela quer, exigir essa proteção, a insegurança do relacionamento. Isso. Então, eu acho que vai um pouco mais além. Vai muito, vai demais. É bem complicado, mas a camisinha, ela deve ser usada, deve ser estimulada. Se você que tem filhos, você tem que falar para usar. Você que se separou, está voltando a ter relação sexual, use também. É importante. Ela evita muita doença, muita doença. E aí outra coisa, quando você faz um diagnóstico de alguma doença sexualmente transmissível, ou até mesmo do HPV, muitas mulheres se sentem sujas, elas se sentem promíscuas. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas acaba impactando na sexualidade. Isso é uma coisa que eu tento conversar bastante com as minhas pacientes, que a infecção, ela não pode acabar com a nossa sexualidade. É isso, importantíssimo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E até na forma que a gente, como médico, comunica para elas, Sim. né? Porque senão, às vezes, acaba vai com esse peso, né? Fica o peso. Eu acho Fica o peso. Então, muito bem colocado, perfeito. A gente tem direito de ter prazer, a gente tem direito de ser feliz, então tem que fazer com responsabilidade e tirar esse peso e participar, ter uma sexualidade também saudável. É isso. A gente vê muitos problemas de sexualidade depois disso. O paciente não quer mais ter relação, tem medo. Né, vou contaminar, né? Ou vou contaminar o meu parceiro, ou vou ser contaminada. Exato. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Perfeito, Aninha. Nossa, muito bem colocado. E eu queria trazer, assim, quando eu recebo o diagnóstico desse... Eu fiz um papa, meu papa deu normal, mas na captura híbrida, na pesquisa do HPV, veio positivo. Como existe algo, e até eu acho que isso fica pra gente um pouco desafiador, porque existe algo que eu posso fazer, a paciente vem pra você, doutora, qual é o tratamento que eu vou fazer? Eu acabei de receber esse diagnóstico, o que eu faço com essa informação? Se você não tiver lesão, papa normal, corpo normal, só o teste positivo, a gente só vai fazer o segmento. Não tem tratamento, cauterizações, não tem. O que a gente sugere para as pacientes não vacinadas fazerem a vacina e manter o segmento. Diante de um teste de HPV positivo com a colpo e o papa negativo, a gente tem que repetir em 1 ano. Tá?
Se o teste vem negativo e o restante tudo negativo, você pode repetir até 5 anos o teste de HPV. E então, a gente faz o segmento e aí eu sugiro para as pacientes não vacinadas a vacina. E aquelas pacientes que já tomaram... Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. A quadrivalente, né? Nós tínhamos, no Brasil, a gente tinha no mercado 3 tipos de vacina. A bivalente, que pegava só 16 e 18, ela foi descredenciada. A tetravalente, né, que é a quadrivalente, que pega o 6, o 11, o 16 e o 18. E agora entrou recentemente a nonavalente, que pega esses 4 mais 5, que eu ainda não, vou ser sincera, eu não decorei todos. A gente não vai lembrar. Mas... sabe como é que eu decorei 16 e 18? Quando eu comecei em ginecologia, tinha um chefe que falava assim: lembra que 16 é quando você vai dar e 18 é quando você fala que deu. Entendi. Eu falei, nunca mais eu esqueci disso, que é 16 e 18. Mas é muita coisa pra gente lembrar e também acho que isso... Eu acho que não vem ao caso. E esses 8 sorotipos são os mais prevalentes no mundo. Então, assim, quem tomou a bivalente, ela pode tomar tanto a quadrivalente quanto a nonavalente. E quem tomou a quadrivalente, ela também pode ter essa suplementação com a nonavalente. Vou dar meu exemplo. Hoje eu com 40 anos, eu fiz a quadrivalente. Valeria eu revacinar e fazer a nonavalente? Pode. E aí eu faria 3 doses? 3 doses. 3 doses da nonavalente. A nonavalente, a Sociedade de Imunização, ela preconiza de 9 a 19 anos 2 doses. Acima de 20 anos, 3 doses. Perfeito. Pacientes imunossuprimidos, independentes, sempre 3 doses. Tá. No Ministério da Saúde, no SUS, que é a tetravalente, ela é distribuída gratuitamente. Perfeito. Elas estão de 9 a 45 anos. De 9 a 15 anos é uma dose e eles estão fazendo uma busca ativa para aquelas pacientes abaixo de 20 anos, né, de 19 anos, que não fizeram a vacina, mas uma dose. Uma dose, tá. Isso é o que o SUS, tá? É o SUS, é a quadrivalente que tem no SUS. Então, o SUS, ele dá de 9 a 15 anos uma dose e eles estão fazendo uma busca ativa de pacientes até 19 anos que não foram vacinados e estão dando uma dose. Perfeito. Acima de 20 anos, de 20 a 45, são 3 doses. Tá. E também eles incluíram nessas de 9... Mas aí o SUS não dá, né? Para essas mulheres dos 20... Eles dão para situações específicas, isso que eu iria falar. Perfeito. Não, relaxa. Acima de 20 anos, para pacientes que foram vítimas, homens e mulheres, tá? Vítimas de violência sexual, usuários de PrEP, né? Que são os antirretrovirais pré-infecção, pacientes que têm papilomatose laríngea, e usuários de PrEP, papilomatose laríngea, violência sexual. É isso, perfeito. Isso mesmo. Então, o SUS permite. Eles dão para essas pacientes. Ainda ele não engloba aquelas pacientes que já tiveram pré-câncer, que fizeram tratamento e estão no segmento. Isso ainda não. Tá, eu vou te perguntar a dúvida que eu te mandei outro dia, de uma paciente do consultório, acho que ela tem 16 ou 17 anos, e aí ela tinha feito uma dose pelo SUS, e aí eu te mandei perguntando se valeria ela fazer nonavalente, e aí você me mandou uma orientação de que ela deveria fazer 2 doses, era isso? Ela tinha... Acho que 16 ou 17. Anos. Pela Sociedade de Imunização, a nonavalente, né, brasileira, a nonavalente de 9 a 19 anos, 2 doses. Então foi e isso acima mesmo. de 20 anos, 3 doses. E imunossuprimidos sempre 3 doses. Porque a mãe tinha me falou assim, doutora, tem uma reportagem. Hoje eu falei, nossa, eu tô tão por fora desse assunto. Aí eu falei, peraí, eu vou conversar com a melhor aqui, te dou essa informação. E aí você me mandou. Isso mesmo. Eu lembrei. O SUS, ele dá de 9 a 45 anos também para imunossuprimidos, faltou. Pacientes com lúpus, que tomam imunossupressores, HIV positivo, eles também têm. Então, de graça, de 9 a 45, é vítima de violência sexual, homens e mulheres com papilomatose laríngea, usuários de PrEP e imunossuprimidos. Eles estão englobados de 9 a 45 anos pelo SUS. A nonavalente, ela não tem no SUS, só na rede particular. A gente vai fazer
De 9 a 19, 2 doses, acima de 20 anos, 3 doses. E você pode, nesse caso, uma paciente de 16 anos que fez uma dose da quadrivalente, você pode fazer 2 doses da nonavalente. Se ela fez as doses da quadri e acima de 20 anos, daí seria um esquema de as 3 doses. São 3 doses. Tá, Ana, e outra coisa que eu queria te perguntar, que eu oriento para as minhas pacientes, até para ver se eu estou fazendo correto, mas é que quando ela recebe o diagnóstico ali do HPV positivo, eu falo muito para as pacientes, a gente precisa cuidar da tua imunidade, para que a tua imunidade esteja boa, para que você fique em cura, né? Então, eu tive o contato, e até eu sempre uso o exemplo de uma paciente minha que falou, tá, eu tive o contato, mas eu quero que esse vírus esteja dormindo no teu corpo. Então, que você melhore muito o teu processo de imunidade para a tua saúde estar boa, para que você consiga combater esse vírus. Tá correta essa informação? Sim, eu acho super importante esse quadro da imunidade, porque ele é um dos fatores que predispõe às lesões. Outra coisa que eu tenho, além disso, para as pacientes, eu sugiro a vacina. Eu faço de rotina, exato. Quando você pega o vírus pelo contato sexual, que é a principal via, é um vírus que ele burla muito o nosso sistema imune. Então, a quantidade de anticorpos que a gente produz numa infecção natural, ela é muito inferior à quantidade de anticorpos que a gente consegue com a vacina. Então, o que eu tenho sugerido para as pacientes, elas têm o teste positivo, com tudo negativo, eu faço o segmento e sugiro a vacina. E oriento a mudança de estilo de vida, que eu acho que, na verdade, isso não é só pro HPV. Pra tudo. Não só, é longevidade. É hipertensão, é diabetes, é colesterol. É a gente rever as nossas coisas, rever o nosso dia a dia, que é um pouco difícil, realmente, que a gente trabalha pra caramba, cuida de casa, cuida de tudo, né? Mas essa mudança de estilo de vida que a gente precisa... Hábitos, né? É rever hábitos, rever... eu tenho uma pessoa que fala que não é só isso, né? O que você realmente quer, né? Você rever o seu objetivo de vida, né? Então, isso tudo influencia a nossa imunidade, alimentação, atividade física, estresse. Até a gente estava falando de trabalho, né? Qual é o tipo de trabalho que eu quero ter? Qual é o tipo de vida que eu quero ter? Eu acho que eu entendo que, né? A gente estava falando sobre estresse, o quanto que a nossa vida, né? A gente precisa ir fazendo escolhas, né? Mas eu acho que de fato é isso, né? Você receber um diagnóstico e falar, opa, tenho que mudar um pouquinho, né? Sim. Isso aqui não tá funcionando, né? E sabe outra coisa que eu queria te perguntar, que as pacientes perguntam muito, se a contaminação ela é só sexual, ou, por exemplo, eu vou na academia e aí eu posso ter contato ali no banheiro da academia, ou fazendo, já chegou, eu vou usar bem esse público leigo, assim, que chega pra mim as perguntas, que é essa galera que a gente quer informar. Mas tipo, tô na academia treinando, e aí sentou uma pessoa aqui que tava suada, e aí eu fui lá, sentei também, e treinei. Ou tipo, já me perguntaram de banheiro, assento de ônibus, né? Ou, tipo, muitas pacientes perguntam de uso de toalhas, né? Minha mãe usava toalha compartilhada, então fala um pouquinho disso. A principal via é sexual. Ela é a principal via. E por brinquedos, que a gente fala, os brinquedos. Lembrar que compartilhamento de brinquedos sexuais também fazem a transmissão. Uma vez eu estava montando um artigo falaram de outras formas, mas elas são tão pequenas que nem vale pontuar. Que nem vale tanto pontuar. Que às vezes gera toda uma angústia, né? Toda uma fobia desnecessária. Né? O que a gente tem de estudo científico que a principal via é a sexual. E lembrar também, vamos supor, HPV em criança. Às vezes é por contato com o cuidador ou pessoa que tem, né, que se manipula e manipula a criança. Então, mas a principal via é o contato íntimo e a via sexual. E até eu acho importante trazer isso que você trouxe da criança. Eu lembro de muitos casos na residência que chegavam crianças com lesões de condilomas, né, o HPV clínico, né, já as verrugas e muitas verrugas
nessas situações, lembrar da questão de abuso, né? Nem toda vez é abuso. Claro, a gente tem que ter bastante discernimento. Cautela, exato. Cautela. Até para poder trazer esse... Né, sim, porque às vezes pauta. é uma contaminação de cuidador, né? Falta de higiene, esse tipo de coisa, a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas, infelizmente, existe a violência sexual. E é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Infelizmente. Ainda a gente tem bastante esse tipo de coisa. Mas nem todo o HPV na infância significa que teve uma violência sexual. Às vezes foi só um tipo de transmissão. Mas, basicamente, a maioria é via sexual. Essa história da academia, tudo, para você ter o contato, precisa ter um contato íntimo e precisa ter trauma. Porque não adianta o vírus estar numa pele íntegra. Ele não vai conseguir entrar. Ele precisa de ter uma solução de continuidade. E a relação é isso, e a né? relação São vários sexual multitraumas, né? Microtraumas, exato. Microtraumas, troca de fluidos. Exato. Lembrar que o HPV, ele está em bastante concentração, tanto no canal anal. Às vezes a concentração de vírus é maior no canal anal do que na vagina e no colo. E que hoje está tão em alta, né? A questão do sexo anal, o sexo anal. E o HPV, ele é um dos principais fatores para o câncer de canal anal e região perianal. Tanto que faz parte do rastreio de uma população de risco, a gente também rastrear as lesões anais. Aí é uma população de risco, são imunossuprimidos, né, principalmente transplantados, homens que fazem sexo com homens, os transgêneros, mulheres que já tiveram histórico de lesões vulvares e perianais, também temos que rastrear. E aí nesse rastreio entra anoscopia ou entra uma colono mesmo? Na verdade, a coluna ela não consegue avaliar, porque é reto terminal e canal anal, ela tem uma limitação. O rastreio do canal anal ele é feito basicamente com a citologia anal e o toque retal. Toque retal. Toque retal. E aí, um toque retal alterado ou uma citologia alterada, o paciente é encaminhado para anoscopia. Alguns estudos falam do teste de HPV. O problema do HPV no canal anal é que ele é muito prevalente na região. Então, ele acaba fazendo muitos exames desnecessários. Então, assim, você pode fazer o coteste, que é o teste de HPV com a citologia. Você pode só fazer o teste de HPV ou naqueles locais que não tem nada, o toque retal. Qualquer um deles alterados, o paciente é encaminhado para anoscopia. Daí, na anoscopia, é um processo parecido com a colposcopia, que a gente joga também alguns reagentes. Na verdade, eu só faço ela com ácido acético. Você pode fazer o ácido acético e o Lugol, mas a minha experiência é só com ácido acético. E eu avalio terço terminal de reto e todo o canal anal. Aí, qualquer lesão suspeita faz a biópsia. A mesma analogia, porque o canal anal, assim como o colo do útero, tem a famosa... É um termo técnico, zona de transformação. E nessa zona de transformação, que é o local de predileção do HPV, porque ele vai pegar as células específicas para o seu desenvolvimento. Tá, perfeito. Muito legal. E outra coisa que eu ia perguntar, como que funciona o rastreio para mulheres esterectomizadas, para mulheres que tiraram o útero? Até eu te mandei um caso, né, que mexeu bastante comigo, assim, fiquei bem triste com essa paciente. E ela já era esterectomizada, né, foi feita a cirurgia prévia, e ela veio com uma história de sangramento no xixi. Eu lembro que eu comecei a atender essa paciente, eu só pensava, como que eu vou ajudar essa mulher? Eu até falei pra filha dela, eu falei, vou devolver o dinheiro da consulta e vou pedir pra ela procurar um urologista, um nefrologista, né? O que eu, Pamela, entendo de sangramento no xixi, né? E aí a filha veio, assim, com muito crente que eu iria ajudá-la, que eu iria, né, resolver esse problema dela. Meu Deus, e eu falei, tá, vamos lá, né? E eu só pensando, vou dar um Google a hora que ela for ali no banheiro, né? O que eu vou pedir pra essa mulher, né? E aí a hora que eu fui examinar, né, tinha uma lesão de vagina, e que pelo exame clínico, na hora que eu examinei, eu já imaginei que fosse um carcinoma, né? E aí o ponto é, como é a rotina para essas mulheres, né? Como que a gente deve proceder? Pelo Ministério, toda paciente que tirou o útero e o colo do útero,
com o colo do útero, não enquanto tirou o útero, mas ficou o colo do útero, é outra Mantém coisa. rotina normal, né? Mantém a rotina. Mas aquelas pacientes que tiraram o útero e colo do útero por doenças benignas, mioma, endometriose, sem nenhum histórico de doença pré-câncer, pelo Ministério Não e se por todos os guidelines no mundo, essa paciente não é rastreável. Uhum. Porém, o exame físico dela tem que ser anual. É isso que eles justificam. Tá. O exame físico, ele tem que ser pelo menos uma vez por ano na consulta ginecológica. O paciente com queixa tem que ser examinada. Agora, e aí, pergunta importante. Ela precisa ter queixa para que eu examine a vagina dela? Não. Ou ela é para ser uma rotina? Ela tem que ser uma rotina. O exame físico é rotina. Tá. Pelo menos... Então, da mesma forma que eu vou palpar a mama, eu vou fazer o exame especular e sempre. avaliar a vagina dela. E um toque. Tá. Exame físico, eu acho que é a parte mais importante. Tá. Eu falo para minhas pacientes, pelo menos uma vez por ano, sem queixa, você não está sentindo nada. Eu vou olhar tudo. Vou olhar colo, vou olhar vagina. Não necessariamente a consulta ginecológica é aquela, eu vou coletar o papa e... Não, a consulta ginecológica, às vezes, é para um exame físico. O exame físico, aquela semiologia clássica, ela é essencial. Então, para essas pacientes, o preconizado, você pode tirar a parte do rastreio, mas o exame físico anual. Porém, aquelas pacientes que tiveram algum histórico de um pré-câncer ou cirurgia de pré-câncer, ou alguma lesão, ou fizeram a esterectomia por conta de um pré-câncer, essa paciente ela deve ser rastreada até mais ou menos 20 anos. Daí vai depender do que está nos protocolos. Aqui no Brasil ainda é citologia, que vai virar com o teste de HPV fora, é o teste de HPV. Então, eu acho que, por mais a gente tem que desmembrar essa ideia, eu vou no ginecologista só para coletar o Papa Nicolau. Não, eu vou no ginecologista para ser examinada. Para fazer tudo. Para ser examinada. Esse caso também, quando eu conversei com o oncologista, né, que eu falei, você já tinha feito uma parte de diagnóstico, eu terminei o diagnóstico, estadiei, encaminhei. Falei, nenhum lugar ela ia ser rastreada, ela sai do rastreio. Mas o que eu falo, é o exame físico. Você fez o básico, foi o exame físico. Eu até me arrepiei agora, porque exatamente, eu cheguei em casa falando isso pro meu marido, eu falei, cara, eu só examinei essa paciente. E você... E eu fico agradecendo todos os dias porque eu examinei essa paciente. Porque talvez se eu tivesse feito que nem todo mundo xixi, né? Então, assim, nossa. Outra coisa que a gente vê bastante é aquela paciente, eu tô sangrando um monte. É mioma. Não paro de sangrar, tô sangrando há 3 meses. Vamos tomar remédio para parar, entra com anticoncepcional, entra com transaminho, anti-inflamatório. Ninguém examina a paciente quando vê ela tem uma lesão no colo do útero, já um câncer de colo do útero. Quando eu fazia. Hoje, muito pouco frequente, né? Porque as minhas pacientes já fazem muito esse acompanhamento. Mas já peguei casos assim, eu acho muito boa a tua colocação. Ainda eu pego porque a minha amostra é viciada. Você tá muito no serviço de referência da Santa Casa de São Paulo, exato. Eu tô no serviço de referência, então eu ainda vejo isso. É muito, né? Muito frequente, Hoje chegou uma paciente jovem, 38 anos, com história de sangramento desde dezembro. Aí ela procurou... E enrolou até que chegou pra gente e era uma lesão... Já inoperável. Pegava vagina, paramétrio. Isso mexe muito com a gente, né, Ana? Pegar uma mulher mais jovem que eu, por exemplo, que não tem possibilidade, por exemplo, de um tratamento cirúrgico e cura, né? Porque eu acho que é isso. Quanto maior... Quando a gente faz uma detecção precoce, mais curável essa paciente. Qualquer lesão, né? Se a gente detectar precoce, até mesmo o câncer de colo, a gente consegue... Um sucesso de cura. Sucesso de cura. Consegue. Sucesso de cura. Eu tô aqui pensando se talvez valha a gente entrar em pontos mais complexos, mas eu não sei se faz muito sentido, porque eu acho que entra muito na especialidade, falar, né, fiz o diagnóstico, vou ter que fazer... Eu acho que talvez valha só para trazer um pouquinho do conceito do que é a cirurgia de tirar um pedacinho do colo do útero, sabe? Porque às vezes eu acho que isso gera também bastante angústia na paciente. A gente não faz essa cirurgia se chama conização, né? Ou ixérese da zona de transformação, que é um termo bem técnico. Eu falo que é uma cirurgia que é tanto
tanto tratamento quanto diagnóstica. Quando a gente vai fazer a citologia, a biópsia, os fragmentos, a quantidade de célula ela é muito pequena. Com a cirurgia da conização, que eu vou retirar um pedaço do colo do útero, eu consigo uma maior quantidade uma amostra maior. O patologista, ele consegue avaliar melhor, né? Então, a gente não vai fazer para todos os pacientes. A gente vai fazer principalmente nas lesões de alto grau, que é o que a gente fala. O HPV, quando a gente pega, a gente pode ter as lesões de baixo grau, que são os condilomas, as verrugas, e aquelas lesões de baixo grau na biópsia de colo, vulva e vagina. Essas são infecções transitórias, elas não viram câncer. Elas, na maioria das vezes, elas se resolvem em até 2 anos e o vírus clareia, ou seja, ele é eliminado em até 2 anos. Então, por exemplo, o NIC1 entraria nesse caso, que é o antigo NIC1, são as lesões de baixo grau. Perfeito. Ele entra nesse quadro, que é uma doença benigna, que ela diminui, ela quase não tem chance de progressão. A maioria das mulheres elimina o vírus e elimina a lesão em até 2 anos. Existem alguns casos do NIC1 persistente, que daí, dependendo da idade, pra gente falar que é uma persistência, são 2 anos de segmento. Perfeito. Com biópsia, não só citologia, Perfeito. Com biópsia. A gente faz o segmento em casos selecionados, pacientes acima de 25 anos, pacientes jovens, a gente sempre vai tentar a conduta mais conservadora possível, mesmo nas lesões de alto grau. Perfeito. Porque ela tem mais chance de eliminar o vírus e a lesão tem mais chance da própria imunidade regredir. E a gente, dependendo dos tipos de lesão, a gente pode até cauterizar. Mas são pacientes selecionados. A maioria das lesões de alto grau em pacientes acima de 25 anos, a gente vai fazer a cirurgia. Nessa cirurgia, a gente faz o diagnóstico e faz o tratamento, porque eu retiro a lesão. E às vezes a gente faz o diagnóstico de câncer nessa cirurgia. Então, mas a gente vai fazer para pacientes específicas com o diagnóstico de lesões de alto grau, que são os NIC2, NIC3. E pergunta importante. Tá, doutora, eu tive um NIC2, fui para essa cirurgia de conização. Eu vou conseguir engravidar depois disso? Consegue. Não altera a fertilidade. Uma coisa que a gente tem que deixar claro... E até com relação ao comprimento do colo, né? Os estudos, eles falam que o colo fica um pouco mais curto e isso pode predispor a um trabalho de parto prematuro. Não é muito o que eu vejo na minha prática clínica. Até a gente discute isso na Santa Casa. Uma coisa são aquelas pacientes que têm incompetência istmo-cervical, que a doença é do colo do útero, mas assim, do tecido... não da formação dele, né? Nesses casos, nos meus casos, a lesão ela é causada pelo vírus. Eu corto um pedacinho dele. O colo ele não é doente, ele ficou doente. Apesar do colo ficar mais curta, eu não tenho quase paciente que tem problemas de colo curto e tem que fazer cerclagem. Essa cirurgia. Entendeu? Eu falo muito isso para as pacientes. Então, tira esse medo do seu coração, e não muda, né? A fertilidade, ela não muda esse tipo de coisa. Então, assim, fiz uma conização, eu posso engravidar, posso ter uma gestação normal e uma gestação... Só preciso acompanhar o colo. Vou perguntar sobre isso, eu não faço obstetrícia há muito tempo, mas eu sei que é uma dúvida das pacientes, se quando eu tenho uma lesão, por exemplo, uma verruga de canal vaginal ou de vulva, se o parto normal é possível. Ele é possível, porém, a gente só vai contraindicar o parto vaginal no HPV quando a lesão ela é muito extensa e obstrui todo o canal vaginal. Perfeito. Herpes, não. Herpes, lesão ativa, é contraindicado o parto normal. Tá. Por que a gente fala que, mas o meu bebê vai nascer com HPV, que não sei o quê? O HPV já está na placenta, já está no líquido amniótico, já está em tudo. Então, uma lesãozinha no canal vaginal não vai mudar nada. Não contraindica. Não contraindica. Tá. Outra coisa que eu estava aqui pensando que talvez faltou a gente colocar é se existe diferença entre os testes de HPV, acho que você falou algo. Tem diferença. E se a gente deve, de fato, fazer de rotina. Então, eu tô aqui no meu consultório com a minha paciente do consultório.
Eu posso colocar isso na minha rotina? Eu devo coletar o Papa e fazer a coleta? Ou não? É fazer Papa Nicolau e se precisar eu... Assim, a gente tem todos os testes, eles vão fazer a pesquisa do DNA do vírus. Uhum. A gente tem 2 tecnologias principais, que é a captura híbrida e o PCR. Uhum. A captura híbrida, ela é que entrou primeiro no mercado. Uhum. E ela tem alguns problemas que a gente fala que ela não tem controle interno. Se eu coletar da parede, vai vir negativo. O PCR não. O PCR, ele vai pegar... se tiver um único DNA, ele vai replicar e ele tem o que a gente fala que é o controle interno. Uhum. Se eu coletar da parede, vai falar, não tem amostra humana, entendeu? Uhum. Então, ele é muito mais fidedigno nesse aspecto. Então, se eu tiver que escolher, eu tenho que escolher o PCR ou genotipagem em relação à captura híbrida. A gente vai ter alguns problemas com convênio, alguns Exato. Convênios, mas por custo, o PCR é mais barato que a captura. Isso é uma coisa que vai mudar. Como o Ministério vai implementar, eu acho que isso vai facilitar o acesso nos convênios. Não vou mentir que tem convênios que são mais chatos em relação a isso. Se você tiver que escolher o PCR. Perfeito. O PCR a gente tem 2 tipos, que tem os que vai mostrar 16 e 18 e outros, e tem o estendido, que vai mostrar o 16, o 18, o 20, o 35, o 33, 45. Com as pacientes vacinadas, o ideal é a gente fazer o estendido. Uhum. Mas o importante é fazer o que você tem, se preferir o PCR. Eu acho que ele tem que fazer parte. Eu já faço isso no meu consultório, só que eu ainda opto pela paciente acima de 30 anos. Tá bom, perfeito. Tá? Abaixo de 30 anos, o que eu tenho feito é a citologia mesmo. Perfeito. E acima de 30 anos, eu introduzi o teste de HPV. Uhum. O que é preconizado é uma coisa, o que a gente vai fazer na nossa clínica é outra. Eu ainda faço o coteste. Eu estou só esperando para ver como o Ministério vai implementar, para ver se eu vou tirar a citologia. Uhum. Como é que ele está querendo, como é que essa implementação vai ser feita? Vai ser feito só o teste de HPV, ele isolado. Uhum. Se vier 16 e 18, essa paciente ela deve ser encaminhada para colposcopia, independente da citologia. Porém, se vier não 16, 18, os outros sorotipos, aí sim você vai fazer uma citologia. Isso em mulheres 30 mais ou 30 menos? No Ministério vai entrar a partir de 25. Ah, tá. Tá? As meninas que são vacinadas, que começaram a implementação, elas estão com 22, 23 anos agora. Uhum. O Ministério ele vai propor de 25, a partir de 25, fazer o teste isolado. O teste negativo vai repetir em 5 anos. Em paciente imunossuprimida, vai repetir em 3 anos. Uhum. O teste veio 16, 18 positivo, o paciente vai direto para a colposcopia. Uhum. Quando vier outros tipos, não 16, 18, essa paciente deve ser feita a citologia. Aí, se a citologia vier alterada, essa paciente vai para a colposcopia. Veio 16 e 18. Colpo normal, a gente vai repetir o teste de HPV em 1 ano. Veio não 16, 18. Citologia negativa, a gente vai repetir o teste de HPV em 1 ano. Ele vindo negativo, vai passar 5 anos. Então, eu só estou esperando isso, mas o que eu tenho feito de rotina é isso. Eu tenho feito, a partir de 30 anos, o teste HPV, o PCR, com a citologia. Veio positivo, algum deles, aí eu encaminho para a colposcopia. Perfeito. Que nem a gente falou mesmo, a colposcopia, em alguns lugares, ela serviu como exame de rotina da paciente. Exato. Para mim, eu ainda uso ela como um exame complementar. Que é o certo, né? Exato. Que é o certo. Que é o certo. E eu participo dos dois. Eu como... Você está nos dois ambientes. Eu estou nos dois ambientes. Eu como a médica prescritora, que encaminha, e como a médica que recebe no laboratório. Uma colposcopia com exame de rotina, ela perde a especificidade dela. Ela perde, né? A gente gera, às vezes, reconvocação,
E você ser o médico, nunca vi a paciente, não sei nada da paciente. Ela vem, eu vou fazer a colposcopia, né? Então, a gente tem que fazer o que é certo, né? Outra coisa que me veio aqui importante é se para coleta do Papa, ou até para captura, para pesquisa do HPV, PCR, se muda algo com relação à relação sexual, sangramento e, tipo, doutora, eu tenho que ficar um tempo, tem alguma orientação que a gente precisa dar para essas mulheres? O preparo é o mesmo, pelo menos 48 horas sem relação, sem uso de creme e sem sangramento. Lógico, aquela paciente que está com sangramento crônico, contínuo, a gente vai ter um discernimento de fazer as coletas, examinar essa paciente. Mas tem o preparo, sim, de 2 dias sem relação, sem uso de cremes e sem sangramento. Para a citologia, ela é mais importante. Com a implementação da citologia líquida, a gente consegue tirar uma grande quantidade de sangue, mas o ideal seria que não estivesse sangrando. O ideal é não estar no sangramento. Tá bom, perfeito. Acho que era isso, né, Ana? Tem algo mais que faltou a gente trazer? Acho que a gente trouxe muita informação valiosa, não? Sim, eu acho que sim. Mulher, que... Uau! Isso é uma enciclopédia. Foi ótimo, muito bacana. Acho que vai agregar absurdo, assim, acho que uma aula pra mulherada. Aí quem tiver dúvida pode ir mandando, daí você me manda, eu vou esclarecendo tudo. É isso, a gente vai trabalhando aí em conjunto, mas eu acho que foi bem esclarecedor. Não me lembro, assim, acho que tudo que eu lembro das pacientes e perguntando, acho que eu acabei trazendo Uma aqui. Coisa que me veio agora na cabeça, Ótimo. que é até meio que rápido. Doutora, eu tô com HPV, vou fazer a cirurgia e meu marido. Exato, e o meu parceiro. Maravilhosa, né? Perfeito, Ana. O que eu oriento? O HPV no homem, ele é bem diferente da mulher. A história natural do vírus também é diferente. Né? O pênis é mais pele, tem uma área pequena de mucosa. Então, ele é um órgão externo, então lava. Então, geralmente as lesões elas são visíveis. O que eu oriento? Eu oriento ela a conversar com o parceiro, falar que ela está com uma lesão, tudo. Observar, pedir para ele se olhar. Claro, se ele quiser fazer um check-up, perfeito, ele vai no urologista, faz o check-up dele. Mas assim, olha o pênis, região pubiana, bolsa escrotal, né, regional de períneo, perianal, toda essa região, olha, vê se tem algum sintoma, queimação, coceira, fissura, vermelhidão, coisas pontuais. Se tiver algum sinal ou algum sintoma, o ideal é que ele procure o médico dele. Fora isso, observação. Perfeito. E na maioria das vezes, o que eu oriento às mulheres é que, durante todo o tratamento, usar camisinha. Perfeito. Porque os estudos mostram que as pessoas que já tiveram infecção ou tiveram cirurgia, tudo... A camisinha, ela diminui a chance de recidiva, diminui a chance de outras lesões. Então, a maioria das minhas pacientes que eu faço segmento depois por 2 anos, por exemplo, após uma conização, eu oriento, além da vacina, o uso de camisinha e faço todo o segmento. Perfeito. E o HPV no homem, ele é totalmente diferente. Ele é eliminado mais rápido, as lesões geralmente são visíveis, né? Perfeito. Mulheres que fazem sexo com mulheres também tem que conversar com a parceira tem que fazer o rastreio. Cuidado no compartilhamento de brinquedos, cada uma tem o seu brinquedo, cada um ou usar a mesma camisinha no brinquedo, né? Porque acontece de uma parceira ter lesão e a outra acabar tendo também, tá? Mas eu acho que é isso que é o mais importante. Acho que a gente trouxe, né? Tem algo que você lembra aí que vale pontuar? De toda a nossa conversa, assim. Eu acho que o resto entra muito... É muito específico, eu acho que eu achei até que a gente foi bem específica. Eu achei que foi maravilhoso. Eu acho que a gente até conseguiu fazer bastante coisas técnicas. Nossa, acho que foi brilhante, foi maravilhoso. Acho que é só agradecer aí pela aula. Foi isso que eu lembrei agora de último. Nossa, acho que foi maravilhoso. E para o homem, aumenta o risco de câncer de pênis? Tem, aumenta o risco de câncer de pênis. E no homem, o que mais preocupa o HPV são os homens que fazem sexo com homens, por conta das lesões de canal anal, que são bastante. Como em São Paulo eu também faço patologia masculina, então eu
tô mais nesse dia a dia também. Eu não entendo nada também. no universo masculino. Nossa, pra mim é tipo, ai meu Deus. Então eu faço o diagnóstico também, né? Eu trabalho mais com a parte diagnóstica, não faço a parte terapêutica. Então, as minhas agendas masculinas, geralmente tem a mulher muito brava do lado de fora, mandando o marido fazer a peniscopia. Então, é tudo com muita calma, tá? Tudo com muita calma. Se o parceiro tiver disposto, quiser, pode fazer. Se ele não tiver nada, só calma, conversar, usar camisinha. E se surgir alguma coisa, ele procura o médico dele. Nossa, Ana, maravilhoso. Obrigada. Não, foi ó, perfeito. Obrigada a você. Muito bom, obrigada. Queria te agradecer demais por estar aqui. Eu sei que a gente estava conversando antes o quanto que tua rotina é pesada. A bichinha acordou 3 horas da manhã para estar aqui. Então valorize a dedicação dessa mulher. É uma super referência ali, né? Referência especialista, mestre, doutora da Santa Casa de São Paulo, brilhante. A gente vai deixar o contato da Ana. Tem o Instagram, o consultório, ela atende em São Paulo. Quer falar o laboratório em São Paulo? É da Rede DASA, que eu fico mais no Salomão. Esse eu faço de fim de semana, às vezes. Ou no Delboni, no Lavoisier. Doutora Ana Sica. E ela tá aqui em Atibaia, no Debs Spa. Ela tem o Instagram também, que a gente estava conversando sobre isso, da importância de colocar um conteúdo de qualidade. Temos uma mestre, doutora maravilhosa. Precisa trazer isso pra galera. Obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Adorei.